Você já se perguntou por que continua tropeçando nas mesmas pedras, mesmo sabendo onde elas estão? Repetir erros pode parecer um ciclo inevitável, mas os estoicos acreditavam que isso é uma escolha, e uma escolha que podemos mudar. Hoje, vamos explorar como a sabedoria milenar do estoicismo pode ajudá-lo a quebrar esse ciclo e, finalmente, tomar controle das suas ações e decisões. Os estoicos nos ensinam que o primeiro passo para quebrar o ciclo de erros repetidos é desenvolver a consciência sobre nossos padrões de comportamento. Marco Aurélio dizia: "Se algo te incomoda, é porque você permitiu." Essa frase, simples e direta, nos leva a uma reflexão profunda. Até que ponto somos responsáveis pelos tropeços que enfrentamos repetidamente? Muitas vezes, agimos no piloto automático, sem perceber que estamos tomando as mesmas decisões que nos levaram ao fracasso antes. Repetimos esses erros porque reagimos mais por hábito do que por escolha consciente, permitindo que nossas emoções e impulsos controlem nossas ações. Quando não analisamos as raízes dessas falhas, acabamos alimentando um ciclo interminável de reações automáticas, nos afastando da mudança genuína. Desenvolver a consciência não é apenas identificar o erro, mas compreender o que o desencadeia, questionando nossas motivações e crenças subjacentes. Apenas ao trazer essas questões para a luz da razão é que começamos a encontrar o caminho para a transformação. Epicteto nos ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre eles. Essa ideia nos leva a refletir sobre como nossas crenças podem moldar nossas ações, muitas vezes de forma negativa. Quando aceitamos frases como errar é humano ou errar sempre é inevitável, sem questioná-las, acabamos criando uma narrativa interna que nos aprisiona. Essa narrativa funciona como uma profecia autorrealizável, onde a repetição de erros parece natural e inescapável. No entanto, o estoicismo nos convida a desafiar essas histórias que contamos a nós mesmos. Em vez de aceitar passivamente que estamos destinados a falhar, podemos reescrever nossas crenças, substituindo o fatalismo pelo potencial de mudança. Para mudar, é fundamental identificar essas crenças limitantes e questionar sua validade. Elas realmente refletem a realidade ou apenas justificam a nossa falta de ação? Quando enxergamos que essas ideias não têm poder próprio, mas derivam do significado que damos a elas, começamos a desmontar os alicerces do ciclo de erros repetidos. A mudança começa na mente, e ao transformar nossas crenças, transformamos nossas ações. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder reside na capacidade de assumir responsabilidade por nossas ações e escolhas. Para eles, errar é uma parte natural da vida, mas repetir os mesmos erros é uma evidência clara de que o aprendizado foi negligenciado. Essa abordagem nos força a olhar para nossas falhas com honestidade, não como punições ou derrotas, mas como oportunidades únicas de crescimento. Perguntar a si mesmo: o que posso aprender com isso? É uma prática estoica simples, mas profundamente transformadora. Essa pergunta nos tira do papel de vítima das circunstâncias e nos coloca no papel de protagonistas da nossa evolução. Ao invés de culpar fatores externos ou lamentar o passado, o estoicismo nos orienta a aceitar a responsabilidade total por nossas reações e decisões. Essa aceitação não é um peso, mas uma libertação, pois nos devolve o controle sobre como lidamos com nossos erros. A responsabilidade estoica é a chave para transformar falhas em degraus que nos elevam, ensinando que o aprendizado contínuo é o caminho para a sabedoria e a mudança verdadeira. Uma das lições mais fundamentais do estoicismo é o reconhecimento de que muitas das coisas que nos frustram ou nos levam a cometer erros repetidos estão fora do nosso controle. Epicteto nos lembra: foque no que você pode controlar. No entanto, na prática, muitas vezes gastamos energia tentando modificar circunstâncias externas, pessoas ou eventos que estão completamente além da nossa influência. Essa busca frustrada por controle nos leva a insistir em ações que nunca produzirão os resultados desejados, perpetuando um ciclo de insatisfação e falhas. O estoicismo nos desafia a mudar essa mentalidade, redirecionando nosso foco para aquilo que realmente está ao nosso alcance: nossas escolhas, nossa disciplina e nossa perspectiva. Ao abandonar a ilusão de controle sobre o mundo externo e nos concentrarmos em nossa própria resposta aos desafios, começamos a acessar uma fonte poderosa de tranquilidade e eficiência. Essa mudança de perspectiva não é apenas libertadora, mas também prática, pois nos permite investir nosso tempo e esforço em áreas onde podemos realmente fazer a diferença. Controlar o incontrolável é uma luta inútil, mas controlar nossas atitudes diante do incontrolável é onde reside a verdadeira força do estoicismo. Focar nos erros passados é como carregar um peso inútil que nos impede de seguir em frente. A cada vez que revivemos nossas falhas, reforçamos o ciclo de autoculpa e paralisia, criando uma barreira mental para o progresso. Marco Aurélio, com sua sabedoria prática, nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos.
Perceba isso e encontrará força. Essa ideia é um convite para deixar o passado onde ele pertence e redirecionar nossa energia para o que realmente importa, o momento presente. O erro que você cometeu ontem não define quem você é, mas o que você escolhe fazer hoje pode moldar quem você será amanhã. A força do presente está em sua capacidade de ser o único momento em que podemos agir, refletir e mudar. Ao aceitar que o passado não pode ser alterado, mas que o presente está repleto de possibilidades, começamos a recuperar o controle sobre nossas vidas. A sabedoria estoica nos ensina que a vida não é um julgamento contínuo de nossas falhas, mas uma sequência de oportunidades para sermos melhores, aqui e agora. Pare de olhar para trás e use o presente como terreno fértil para o crescimento e a transformação. Os estoicos nos ensinam que o apego emocional excessivo aos nossos erros é como uma âncora que nos mantém presos ao fundo, impedindo-nos de avançar. Sentir culpa ou raiva não corrige o erro. Pelo contrário, essas emoções drenam nossa energia e obscurecem a clareza necessária para aprender e crescer. O desapego, no entanto, não é indiferença, mas uma prática deliberada de ver os erros pelo que realmente são, experiências humanas inevitáveis e oportunidades de aprendizado. Quando encaramos uma falha como um fardo, carregamos um peso emocional desnecessário, mas ao praticarmos o desapego, transformamos esse peso em uma lição valiosa. Treinar o desapego é um exercício diário que exige atenção e autoconsciência. Envolve observar nossas reações emocionais, entender sua origem e deliberadamente decidir não deixar que elas nos dominem. Em vez disso, vemos os erros como etapas de um processo de evolução pessoal, como ensina o estoicismo. Essa prática nos liberta das correntes do passado e nos permite focar no que realmente importa: a aplicação do aprendizado no presente e a construção de um futuro melhor. Desapegar não é negar os sentimentos, mas reconhecê-los sem permitir que eles definam quem somos ou o que somos capazes de alcançar. Sêneca nos lembra de uma verdade poderosa: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. Essa reflexão nos leva a perceber que a repetição de erros muitas vezes não é fruto da falta de tempo ou oportunidade, mas de uma ausência de ação consciente. Agir de forma automática, sem questionar ou ajustar nossas escolhas, nos mantém presos em ciclos que poderiam ser quebrados com pequenos, mas decisivos, atos de atenção e intenção. Identificar padrões de erro é o primeiro passo, mas o verdadeiro antídoto está em substituí-los por ações conscientes. Essa mudança não precisa ser grandiosa. Ao contrário, começa com pequenos ajustes no dia a dia, como estabelecer uma meta simples e realista para hoje. A beleza da ação consciente está em sua capacidade de nos tirar do piloto automático e nos colocar de volta no controle. Cada decisão tomada com clareza, mesmo que pareça insignificante, é um passo na direção de um comportamento mais alinhado com nossos valores e objetivos. O estoicismo nos ensina que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com repetições desnecessárias. Quando agimos conscientemente, deixamos de ser reféns do passado e nos tornamos arquitetos do nosso futuro. Repetir os mesmos erros não é um destino, mas uma escolha inconsciente. E os estoicos nos mostram que, com reflexão e disciplina, podemos quebrar esse ciclo. Então, da próxima vez que você tropeçar, pergunte a si mesmo: o que posso aprender? Use cada falha como um degrau, em vez de um obstáculo. Afinal, a verdadeira sabedoria não está em nunca errar, mas em nunca desistir de aprender. Pare por um instante e pergunte ao mesmo: estou realmente aqui, agora? Essa simples pergunta pode transformar sua percepção da realidade. O estoicismo nos ensina que o presente é o único momento sobre o que temos controle, enquanto o passado já não pode ser mudado e o futuro é uma incerteza. Passar tempo demais preso a arrependimentos do passado ou ansioso com o que está por vir apenas nos afastado da vida que realmente importa, aquela que está acontecendo agora. Quando nos permitimos viver cumpridamente no presente, enfrentamos cada situação com mais clareza e presença. É aqui que a verdadeira força estoica se manifesta, ao tomar decisões conscientes, livres das distrações das memórias ou dos medos. Esse foco intencional nos ajuda a responder aos desafios com sabedoria, em vez de reagir impulsivamente. Praticar o poder do momento presente não significa ignorar o passado ou desprezar o futuro, mas sim entender que eles não devem governar sua mente. É um exercício diário de voltar ao aqui e agora, onde reside o seu verdadeiro poder de transformação. Epicteto capturou a essência do estoicismo ao dizer: não são os eventos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Essa frase revela uma verdade poderosa. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos sempre controlar como escolhemos reagir. Muitas vezes, gastamos energia tentando mudar situações ou pessoas, acreditando que nossa felicidade depende de algo externo. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira paz vem de dentro,
da habilidade de manter a serenidade mesmo diante do caos. Quando algo inesperado ou perturbador acontece, é natural reagir com raiva, ansiedade ou frustração. Mas é nesse momento que você pode praticar o estoicismo ao escolher responder de maneira intencional, em vez de reagir impulsivamente. Isso exige um momento de pausa, uma reflexão breve que permite que você observe uma situação com clareza e haja com sabedoria. Não se trata de suprimir emoções, mas de direcioná-las para uma resposta que preserve sua tranquilidade. Esse controle interno é libertador porque, ao focar no que está ao seu alcance, suas reações, suas escolhas, você se desvincula do impossível de controlar o mundo e deseja encontrar um caminho para a verdadeira liberdade emocional. Os estoicos nos ensinam a olhar para as dificuldades com um novo olhar, enxergando nelas não apenas problemas, mas oportunidades de crescimento e superação. Marco Aurélio, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: "O obstáculo no caminho se torna o caminho." Essa frase simples contém um ensinamento profundo. As barreiras que enfrentamos não estão lá para nos deter, mas para nos moldar. Cada desafio é uma oportunidade de desenvolver resiliência, paciência e sabedoria, se estivermos interessados em encará-lo como tal. Quando se deparar com uma situação difícil, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Talvez a resposta não venha imediatamente, mas o ato de questionar muda sua perspectiva e abre espaço para crescimento. As adversidades podem nos ensinar mais sobre nossos pontos fortes, revelar habilidades que nunca imaginamos possuir ou nos forçar a abandonar hábitos e opiniões que já não servem mais. Transformar desafios em combustível para o crescimento pessoal não significa negar a dor ou o desconforto que eles trazem, mas sim reconhecê-los como parte do processo de evolução. Ao aceitar e até abraçar a adversidade, você se torna mais forte, mais preparado para o que está por vir e mais alinhado com a essência estoica de encontrar o poder naquilo que muitos enxergam como fraquezas. Afinal, é tempestades que aprender a navegar com destreza. Ansiedade e estresse muitas vezes têm sua raiz no apego às coisas que estão fora do nosso controle. Queremos moldar o mundo ao nosso gosto, mas o estoicismo nos lembra que há uma clara separação entre o que podemos influenciar e o que está além do nosso alcance. Quando você se encontra preenchido por preocupações, pergunte-se: eu posso mudar isso? Se a resposta for não, é hora de desapegar e redirecionar sua energia. Esse desespero não é uma atitude de indiferença ou resignação, mas uma escolha consciente de aceitar a realidade como ela é, sem resistir ao decidido. Aceitar não significa concordar, mas confiar que lutar contra o imutável é uma batalha perdida, que só drena sua força emocional. O estoicismo nos ensina que nossa energia deve ser reservada para aquilo que podemos controlar: nossas ações, nossas escolhas e a maneira como interpretamos os acontecimentos. Praticar essa limitação pode parecer difícil no início, especialmente em situações de emoção. Mas, com o tempo, você perceberá que desapegar do que não pode mudar traz uma serenidade profunda, uma leveza que permite focar no que realmente importa. Ao abandonar a ilusão de controle absoluto, você abre espaço para viver com mais liberdade e clareza. Afinal, é apenas ao aceitar a realidade que você encontra a paz verdadeira. A felicidade não é o que desejamos alcançar, mas não o que já conseguimos e valorizar. Esse é um dos ensinamentos mais simples e transformadores do estoicismo. Em um mundo que constantemente nos empurra a querer mais sucesso, mais bens, mais reconhecimento, é fácil perder de vista tudo que já conquistamos, a riqueza que existe no cotidiano. A prática da gratidão intencional é uma forma poderosa de mudar esse foco, de deslocar a atenção da falta para a abundância. Antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre o dia que passou. Pergunte-se: quais foram as 3 coisas boas que aconteceram hoje? Elas não precisam ser grandes acontecimentos. Podem ser gestos simples, como um sorriso recebido, um momento de paz ou um problema resolvido. O ato de identificar e considerar esses pequenos presentes da vida ajuda a reprogramar sua mente para enxergar o positivo, em vez de se concentrar no que está faltando. Ao praticar a gratidão intencional de forma consistente, você começa a perceber que a vida é cheia de motivos para agradecimentos, mesmo nas situações mais difíceis. Esse hábito não só aumenta seu bem-estar emocional, mas também o torna mais resiliente e conectado com o presente. Afinal, quando valorizamos o que já temos, descobrimos que muitas vezes a verdadeira riqueza já está ao nosso alcance, esperando apenas para ser reconhecida. O estoicismo não se limita a ser uma filosofia contemplativa. Ele é, acima de tudo, um exercício prático que exige comprometimento diário. Não se trata apenas de pensar sobre o que é certo, mas de viver de acordo com esses princípios em cada escolha, grande ou pequena. A disciplina mental é o alicerce dessa prática, pois é ela que nos guia para agir de acordo com nossos valores, mesmo diante de distrações, tentativas ou desafios.
Uma maneira poderosa de começar o dia com intenção estoica é perguntar a si mesmo: como posso agir de acordo com meus valores hoje? Essa reflexão simples ajuda a alinhar suas ações ao que você considera importante, tornando cada dia uma oportunidade de crescimento e transformação. Pequenas ações diárias, como responder com paciência em vez de esperança, manter o foco em uma tarefa importante ou demonstrar empatia por alguém, são as pedras que constroem o caráter. Cultivar uma mente disciplinada não significa ser rígido ou inflexível, mas sim desenvolver a capacidade de escolher consistentemente a sabedoria e a virtude, mesmo quando o caminho mais fácil parece mais atraente. Essa prática fortalece sua autonomia, permitindo que você lidere melhor com os altos e baixos da vida, porque sua força interior não depende das situações externas. A disciplina mental não apenas molda quem você é, mas também define a qualidade de vida que você construiu, tornando o estoicismo uma filosofia viva e transformadora. Ao aplicar esses 6 passos em sua vida, você descobrirá que o verdadeiro controle não reside nos acontecimentos ao seu redor, mas na maneira como você escolhe interpretá-los e responder a eles. Essa é a essência do estoicismo: entender que sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui para enfrentar os desafios, abraçar as oportunidades e viver uma vida mais plena e equilibrada. Controlar sua mente não é apenas um exercício filosófico, mas um ato transformador. Cada pequena escolha de atenção, cada momento de reflexão e cada esforço para alinhar suas ações com seus valores são passos que o aproximam de uma vida mais consciente e satisfatória. Essa prática constante molda não apenas quem você é, mas também como você experimenta o mundo ao seu redor. Agora, é sua vez de agir. Pense em quais esses passos ressoam mais profundamente com você e decida: o que posso começar a praticar hoje? Seja abraçando o momento presente, desapegando do que não pode controlar ou cultivando a gratidão intencional, lembre-se de que a transformação começa com pequenos movimentos. Controle sua mente, e você descobrirá que a vida se transforma como resultado. Você já se sentiu dependente de situações ou pessoas para se sentir feliz ou em paz? Imagine como seria viver com verdadeira liberdade emocional, sendo autossuficiente, independentemente do que aconteça ao seu redor. Hoje, vamos explorar 5 passos estoicos que podem transformar sua mente e ajudá-lo a alcançar essa autonomia. Se você aplicar essas lições, descobrirá que a força que a busca já está dentro de você. Epicteto nos lembra de uma verdade fundamental: não são os eventos que nos perturbam, mas como os interpretamos. Essa frase encapsula a essência do primeiro passo para alcançar a autossuficiência emocional e mental. A chave é entender que, embora muitos aspectos da vida sejam incertos e imprevisíveis, há um núcleo de controle interno que é exclusivamente nosso. Suas ações, pensamentos e escolhas estão sob seu domínio, enquanto tudo mais, desde opiniões alheias até acontecimentos externos, está fora do seu alcance de influência direta. Quando investimos nossa energia tentando mudar aquilo que não controlamos, nos desgastamos emocionalmente e nos distanciamos de uma vida equilibrada. A pergunta que você deve se fazer em momentos de angústia é simples e poderosa: estou gastando minha energia em algo que realmente posso mudar? Essa mudança de perspectiva é libertadora. Imagine-se em uma situação em que um colega de trabalho faz um comentário de declaração. Seu instinto inicial pode reagir emocionalmente, tentando mudar a opinião dele ou buscando validação externa. Mas, ao aplicar a lógica estoica, você percebe que não pode controlar as palavras ou pensamentos dessa pessoa. O que está sob seu controle é sua ocorrência, como você escolhe interpretar e responder à situação. Isso não significa aceitar comportamentos passivos, mas sim redirecionar sua energia para o que realmente importa: sua própria paz de espírito e ações construtivas. Uma maneira prática de começar a aplicar esse princípio no dia a dia é fazer uma lista mental sempre que você se sente frustrado ou ansioso. Divida mentalmente a situação em 2 colunas: o que está sob seu controle e o que não está. Por exemplo, ao enfrentar um trânsito caótico, você não pode controlar o congestionamento, mas pode escolher como usar esse tempo, talvez ouvindo um podcast inspirador ou praticando a paciência. Esse exercício simples treina sua mente a focar no que realmente importa, economizando energia emocional e fortalecendo sua autonomia. Com o tempo, essa prática se torna um hábito poderoso. Você começa a perceber que muitas das preocupações que ocupavam sua mente eram, na verdade, desnecessárias. E, ao concentrar sua energia no que você pode mudar, você não apenas reduz o estresse, mas também aumenta sua capacidade de lidar com os desafios de forma produtiva e calma. Essa clareza é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente autossuficiente. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não é encontrada nas posses materiais, nas declarações externas ou nas conquistas efêmeras, mas na prática das virtudes. Essas virtudes, sabedoria,
coragem, justiça e temperança formam a base para uma vida plena e autossuficiente. Quando você foca nessas qualidades, começa a entender que sua felicidade não depende do que está fora de você, mas do caráter que você constrói diariamente. Marco Aurélio expressou isso de forma brilhante ao afirmar: a verdadeira riqueza de um homem é seu caráter. Esse conceito nos convida a uma reflexão profunda. O que realmente importa em nossa existência? Ao priorizar a virtude, você se distancia das armadilhas do mundo moderno, onde o valor de uma pessoa muitas vezes é medido pelo que ela possui ou pelo quanto impressiona os outros. Em vez disso, você passa a direcionar sua energia para aquilo que é duradouro e genuíno, viver de acordo com seus princípios e valores. Esse foco fornece uma base sólida para enfrentar adversidades, pois, independentemente do que aconteça ao seu redor, sua bússola moral permanece intacta. Ser sábio ao tomar decisões, corajoso ao enfrentar desafios, justo em suas ações e temperado em seus desejos permite que você navegue pela vida com serenidade e propósito. Para incorporar essa perspectiva no cotidiano, é essencial adotar um hábito de autorreflexão. Ao final de cada dia, reserve um momento para se perguntar: minhas ações de hoje refletiram meus valores e virtudes? Essa prática simples pode parecer pequena, mas seu impacto é profundo. Ela permite que você identifique áreas onde está progredindo e aspectos em que pode melhorar, sem se julgar de forma severa. Com o tempo, essa autorreflexão diária fortalece sua independência emocional e sua capacidade de agir com integridade, mesmo diante de pressões externas. Ao cultivar a virtude como sua maior meta, você descobre que é possível encontrar paz e contentamento, independentemente das situações. Esse caminho não é fácil, mas é profundamente recompensador, pois liberta você das expectativas externas e o conecta ao que há de mais essencial e verdadeiro: a sua humanidade e o seu compromisso com o bem. Para os estoicos, a adversidade não era algo a ser evitado, mas uma oportunidade valiosa para crescimento e fortalecimento. Em vez de enfrentar o sofrimento ou os desafios como meros obstáculos, eles os viam como professores, dando lições indispensáveis para a vida. Essa visão é profundamente transformadora, pois muda a maneira como reagimos às dificuldades. Em vez de perguntar por que isso está apostando comigo, os estoicos nos incentivam a perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de atitude não apenas nos ajuda a enfrentar situações difíceis com coragem, mas também nos torna mais resilientes a longo prazo. Imagine um cenário cotidiano. Você planeja um dia perfeito, mas um imprevisto, como um problema no trabalho ou um atraso no trânsito, atrapalha seus planos. Em vez de se irritar ou se desesperar, a abordagem estoica sugere que você veja isso como uma chance de praticar a paciência, a criatividade ou até mesmo o acessível. Esse exercício mental, repetido diariamente, fortalece sua capacidade de lidar com as frustrações inevitáveis da vida sem perder a calma ou a perspectiva. A prática da resiliência pode começar com pequenos desafios diários. Pode ser algo tão simples quanto lidar com uma fila longa ou um aparelho que não funciona como esperado. Em vez de se deixar levar pela segurança, use esses momentos para treinar sua mente a permanecer serena e buscar soluções. A cada pequeno obstáculo superado, você se torna mais forte e mais preparado para enfrentar desafios maiores no futuro. Adotar essa visão estoica da adversidade também nos ajuda a perceber que os momentos mais difíceis muitas vezes são aqueles que mais nos moldam. Pense nas situações em sua vida em que você cresceu ou mudou significativamente. Provavelmente, foram momentos de dificuldade. A adversidade, embora desconfortável, é a base para o crescimento e a transformação. Ao abraçá-la com sabedoria e coragem, você não apenas sobreviveu, mas prosperou, descobrindo em si mesmo uma força que talvez nem soubesse que existia. A resiliência não é um dom inato, mas uma habilidade que pode ser cultivada. E, como os estoicos nos ensinam, cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mais seguros e mais preparados para o próximo. A adversidade, no final das contas, não é o inimigo, é o caminho. A busca por validação externa é uma das armadilhas mais comuns e destrutivas na jornada para a autossuficiência. Muitas vezes, sem perceber, moldamos nossas ações e decisões com base nas opiniões alheias, buscando acesso acessível ou reconhecimento. No entanto, essa dependência das expectativas externas nos distancia da nossa essência e nos torna referências de algo que está fora do nosso controle. Marco Aurélio, em sua sabedoria estoica, nos oferece um conselho poderoso: não desperdice mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Essa frase nos lembra que a verdadeira liberdade está em viver alinhada com nossos próprios valores, e não em atender às expectativas que os outros têm de nós. Quando você permite que as opiniões externas guiem suas escolhas, abra mão do controle sobre sua própria vida. Por outro lado,
Ao tomar decisões com base em seus princípios, você encontra uma fonte de força interna que é inabalável, independentemente do que os outros pensem. Isso não significa ignorar completamente o que as pessoas dizem, mas sim filtrar as críticas e elogios, aceitando apenas o que é construtivo e relevante para seu crescimento pessoal. Ao fazer isso, você estabelece uma independência emocional que é essencial para viver de forma autêntica. Uma maneira prática de começar a se desapegar dessas expectativas é, antes de tomar qualquer decisão importante, perguntar a si mesmo: estou fazendo isso por mim ou para impressionar alguém? Esse simples exercício de autorreflexão pode revelar motivações ocultas e ajudá-lo a redirecionar sua energia para o que realmente importa. Por exemplo, ao considerar uma promoção no trabalho, pergunte-se se você está buscando essa oportunidade porque ela está alinhada com seus objetivos e valores, ou se está apenas tentando atender às expectativas da sociedade ou impressionar seus colegas. Esse pequeno ajuste de mentalidade pode trazer clareza e ajudá-lo a fazer escolhas mais conscientes e alinhadas consigo mesmo. Desapegar-se das expectativas externas é um processo, não um evento instantâneo. À medida que você praticar essa independência, perceberá uma transformação gradual. Suas decisões se tornarão mais autênticas, sua confiança aumentará e você sentirá um profundo senso de liberdade. Afinal, a verdadeira autossuficiência não vem de gostar dos outros, mas de viver uma vida fiel a quem você realmente é. Os estoicos nos ensinaram um conceito profundo de amor fati, o amor ao destino. Essa filosofia nos convida a aceitar a vida em sua totalidade, não apenas a tolerar, mas a abraçar e agradecer pelas coisas como elas são. Esse ensinamento é uma chave poderosa para a autossuficiência, pois nos liberta da constante busca por mais, do desejo incessante de que as coisas sejam diferentes. Ao aprender a aceitar a vida como ela é, encontrar uma paz interior que nenhuma circunstância externa pode abalar. Praticar o amor fati significa olhar para as declarações, sejam elas boas ou desafiadoras, e dizer: isso é parte do meu caminho, e eu aceito. Esse tipo de acessibilidade não é resignação passiva, mas uma atitude ativa de reconhecimento de que cada experiência, seja um momento de alegria ou um obstáculo, tem algo a nos ensinar e acrescentar à nossa jornada. Quando você consegue enxergar a vida dessa forma, percebe que a verdadeira felicidade não está em mudar o mundo ao seu redor, mas em mudar sua perspectiva sobre ele. Um exercício simples, mas transformador, para cultivar essa gratidão estoica é reservar um momento todas as noites para refletir sobre o dia e anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Não há necessidade de grandes realizações ou momentos extraordinários. Podem ser coisas simples, como uma conversa agradável, o sabor de uma refeição ou o fato de ter completado uma tarefa importante. À medida que você pratica isso regularmente, começa a perceber que muitas das coisas que realmente importam já estão presentes em sua vida, e que você já possui mais do que o suficiente para se sentir completo. Essa prática de gratidão também tem o efeito de reorientar sua mente para o presente. Muitas vezes, ficamos presos em preocupações sobre o futuro ou reclamações do passado, esquecendo-nos de valorizar o que temos agora. Ao reconhecer e agradecer porque já está em sua vida, você reduz a ansiedade, aumenta sua satisfação e fortalece sua resiliência para enfrentar os desafios que possam surgir. Praticar a gratidão pela vida como ela não elimina o desejo de crescimento ou melhoria, mas traz equilíbrio. Você pode trabalhar para alcançar objetivos e superar dificuldades sem que isso se torne uma obsessão ou uma fonte de frustração constante. Afinal, como os estoicos nos ensinam, a verdadeira força está em aceitar o que não pode ser mudado e em encontrar a beleza e o propósito em tudo o que nos acontece. O amor fati não apenas nos ensina a amar o que é, mas também nos convida a viver com mais serenidade, plenitude e contentamento. Ser autossuficiente não significa viver isolado ou não precisar de ninguém. Significa que sua paz e felicidade não dependem de fatores externos. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força vem de dentro, de nossas escolhas, virtudes e mentalidade. Então, pergunte a si mesmo: o que posso começar a mudar hoje para me tornar mais autossuficiente? A jornada começa agora, e os resultados podem transformar sua vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas perdem o respeito de suas equipes sem perceber? Ou por que líderes bem-intencionados muitas vezes veem sua autoridade enfraquecida? A resposta pode estar em atitudes sutis, pequenos erros que minam a confiança e sua capacidade de inspirar. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo pode ajudar você a evitar essas armadilhas e construir uma liderança forte e respeitada. Porque a verdade é, se você não corrigir isso agora, pode estar sabotando seu próprio sucesso como líder. A autoridade verdadeira de um líder não se resume ao cargo que ocupa ou ao título que carrega. Ela nasce e se sustenta por meio de algo mais profundo, a confiança e o exemplo que ele oferece. Quando um líder age de maneira impulsiva,
reativa ou arrogante, está construindo uma base instável, que inevitavelmente racha. Isso porque as pessoas não seguem apenas ordens. Elas seguem comportamentos e atitudes que refletem estabilidade, sabedoria e autocontrole. Marco Aurélio, o imperador filósofo, resumiu essa verdade estoica de forma magistral. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase nos lembra que o verdadeiro poder de um líder está em dominar suas próprias emoções e reações, independentemente do caos ao seu redor. Mas quantos realmente conseguem isso? Muitos sucumbem à pressão, à raiva ou ao medo, demonstrando uma vulnerabilidade que enfraquece sua liderança. Em vez de inspirar confiança, acabam transmitindo insegurança ou descontrole. A grande questão é: como liderar outras pessoas se você não consegue liderar a si mesmo? Pense nisso. Cada vez que você se descontrola diante de uma adversidade, está mostrando à sua equipe que suas emoções têm mais poder sobre você do que sua razão. E o que isso diz sobre sua capacidade de tomar decisões em momentos críticos? No estoicismo, a ideia de controlar a mente é fundamental para desenvolver a resiliência e a clareza necessárias para liderar. Reconhecer as próprias emoções é importante, mas deixar-se governar por elas é um caminho certo para minar a confiança dos outros. A autoridade não se impõe pelo medo ou pelo grito, mas pelo exemplo de alguém que mantém a calma mesmo sob pressão, alguém que demonstra a força interior de quem sabe que pode enfrentar qualquer desafio porque domina a única coisa que realmente importa: a si mesmo. Poucas atitudes são tão prejudiciais para um líder quanto acreditar que está sempre certo. Esse tipo de comportamento não apenas bloqueia o aprendizado, mas também ergue barreiras entre o líder e sua equipe. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos alerta: é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. Essa frase carrega uma verdade poderosa, especialmente no contexto da liderança. Quando alguém se fecha ao feedback ou ignora opiniões divergentes, a mensagem transmitida é clara: a minha visão é mais importante do que o progresso coletivo. Isso não só afasta as pessoas, mas também sufoca a criatividade e o engajamento da equipe. Um líder arrogante pode até alcançar resultados no curto prazo, mas, a longo prazo, mina a moral e o espírito de colaboração. Afinal, quem deseja contribuir em um ambiente onde suas ideias são constantemente ignoradas ou desvalorizadas? A liderança estoica, no entanto, nos oferece uma alternativa: a prática da humildade ativa. Isso significa ouvir mais do que falar, fazer perguntas ao invés de impor respostas e reconhecer que a sabedoria está distribuída entre as pessoas, e não centralizada em uma única mente. Um líder que valoriza as contribuições dos outros e demonstra abertura para aprender cria um ambiente de confiança e respeito mútuo. Esse tipo de comportamento não diminui sua autoridade, ao contrário, a fortalece. Reconhecer que não se tem todas as respostas é um sinal de maturidade e autoconfiança. E, no final das contas, o verdadeiro líder é aquele que inspira sua equipe a crescer, exatamente porque demonstra que ele mesmo está disposto a crescer também. Portanto, a humildade não é um sinal de fraqueza, mas uma das maiores forças que um líder pode cultivar. A reatividade é uma das armadilhas mais comuns que um líder pode enfrentar, mas também uma das mais perigosas. Tomar decisões no calor do momento pode parecer uma resposta natural em situações de pressão, mas muitas vezes resulta em ações impensadas, que geram confusão ou até mesmo desconfiança. Para quem observa, um líder reativo pode parecer inconsistente, inseguro, principalmente, incapaz de lidar com desafios de forma estratégica. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não está em reagir rapidamente, mas em reagir de maneira ponderada. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia: apresse-se devagar. Essa aparente contradição carrega uma lição poderosa. Mesmo nas situações mais urgentes, existe valor em pausar, respirar e refletir antes de agir. A pausa é o momento em que a clareza se revela, permitindo que a razão guie a decisão e não o impulso. Um líder que age com calma diante de crises ou conflitos transmite uma sensação de estabilidade para todos ao seu redor. Essa calma não é apenas uma qualidade admirável, mas também contagiante. Quando a equipe vê seu líder manter a compostura, mesmo em meio ao caos, ela também se sente mais confiante e segura. Por outro lado, um líder que reage de forma explosiva ou desordenada pode gerar um efeito dominó de insegurança e desorientação. Cultivar a habilidade de pausar antes de reagir não é fácil, mas é essencial para quem deseja liderar de maneira eficaz. Isso não significa ser indiferente ou inativo, mas sim demonstrar autocontrole e disciplina para evitar decisões que, na pressa, poderiam prejudicar a equipe ou a organização. No estoicismo, essa capacidade de parar, avaliar e responder de forma intencional é uma demonstração de força interior e sabedoria.
E em liderança, sabedoria e calma são os pilares que sustentam a confiança de todos que seguem o líder. Um líder sem um propósito definido é como um barco à deriva, incapaz de orientar sua equipe ou traçar um caminho confiável para o futuro. No estoicismo, o propósito é a âncora que mantém a estabilidade mesmo em mares turbulentos. Um líder que não comunica claramente seus objetivos e valores deixa a equipe vulnerável à confusão, à desmotivação e à falta de engajamento. Afinal, como alguém pode seguir com convicção se não sabe para onde está indo ou por que está se esforçando? Os estoicos sempre enfatizaram a necessidade de alinhar ações e decisões a um propósito maior. Marco Aurélio, em suas reflexões, frequentemente se questionava sobre suas intenções e prioridades, reafirmando a importância de não perder de vista o que realmente importa. Essa prática é igualmente essencial para os líderes modernos. Quando suas decisões não refletem valores claros ou parecem inconsistentes, isso não apenas enfraquece sua credibilidade, mas também desorienta sua equipe. Um propósito claro vai além de metas numéricas ou resultados tangíveis. Ele está enraizado nos valores fundamentais que guiam as ações do líder e, por consequência, da equipe. É isso que dá sentido às tarefas diárias e inspira as pessoas a se comprometerem com algo maior. Quando um líder age com esse alinhamento, transmite confiança e determinação, criando um ambiente onde todos entendem não apenas o que, mas principalmente o porquê das suas ações. Reflita por um momento. Suas decisões diárias refletem o que você realmente valoriza? Ou elas estão sendo moldadas por circunstâncias momentâneas ou pressões externas? O estoicismo nos convida a questionar constantemente o propósito de nossas escolhas, garantindo que elas estejam alinhadas com nossos princípios. Para um líder, essa reflexão é crucial. Liderar sem propósito é apenas reagir ao acaso. Liderar com propósito é inspirar, direcionar e transformar. Portanto, se o seu norte ainda não está claro, está a hora de definir qual legado você deseja construir e como suas ações podem reforçar isso todos os dias. Liderar não é apenas sobre dar instruções ou estabelecer metas. É, acima de tudo, sobre inspirar através do exemplo. Marco Aurélio, um dos maiores defensores do estoicismo aplicado à liderança, afirmava com sabedoria: "Não fale sobre como um homem bom deve ser. Seja um." Essa frase reflete a essência do que significa ser um verdadeiro líder. Alinhar suas ações às palavras de forma tão consistente que sua autoridade seja inquestionável. Quando um líder exige comprometimento, mas não demonstra a mesma dedicação, sua credibilidade se dissolve rapidamente. As pessoas não se inspiram em ordens ou discursos vazios, elas se inspiram em comportamentos. Uma equipe observa atentamente o que seu líder faz, como reage aos desafios, como trata os outros e como lida com a pressão. Se há uma desconexão entre o que o líder prega e o que pratica, o resultado é a desconfiança e, frequentemente, a desmotivação. Essa inconsistência enfraquece a autoridade de quem lidera e pode comprometer toda a dinâmica do grupo. Ser o exemplo não significa ser perfeito, mas sim demonstrar esforço genuíno em viver de acordo com os valores que você espera dos outros. Se você exige ética, deve agir de forma ética. Se cobra comprometimento, deve ser o primeiro a demonstrar isso. Se valoriza a resiliência, precisa mostrar como lidar com as adversidades de forma madura e equilibrada. No estoicismo, a prática é tão importante quanto o princípio, e um líder que incorpora essa filosofia em seu dia a dia fortalece sua conexão com a equipe e se torna uma fonte constante de inspiração. Por isso, liderar pelo exemplo é mais do que uma estratégia de liderança eficaz. É uma obrigação moral para quem busca construir algo significativo. Não subestime o impacto de suas ações, mesmo as menores. Cada escolha que você faz envia uma mensagem poderosa para aqueles que o seguem. E quando suas ações refletem integridade, dedicação e propósito, você não apenas lidera, você inspira. Afinal, a verdadeira autoridade não é imposta, mas conquistada, um passo de cada vez, por meio de exemplos consistentes e autênticos. Ser um líder respeitado e eficaz não é sobre perfeição, mas sobre autoconsciência e crescimento constante. Como disse Marco Aurélio, se algo está ao seu alcance, por que temer? Se não está, por que se preocupar? O estoicismo nos dá as ferramentas para corrigir nossos erros e construir autoridade com base em integridade, humildade e propósito. Agora, reflita. Quais dessas atitudes você precisa mudar para liderar com sabedoria e respeito? Não se esqueça de aplicar esses ensinamentos hoje mesmo, porque o verdadeiro líder é aquele que nunca para de aprender e melhorar. Você já saiu de uma reunião familiar com aquela sensação de desconforto, pensando: será que eu disse algo que não deveria? Ou talvez você tenha notado que, ao longo da conversa, as pessoas começaram a evitar interagir com você. Pode parecer algo sutil,
Mas pequenas atitudes podem fazer você perder o respeito, até mesmo entre aqueles que mais importam para você, sua família. E é exatamente por isso que o estoicismo tem tanto a nos ensinar. Essa filosofia antiga nos ajuda a navegar por situações sociais difíceis, oferecendo princípios que podem transformar a maneira como nos relacionamos, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Hoje, vamos falar sobre as atitudes que mais prejudicam o respeito em reuniões familiares, aquelas que muitas vezes passam despercebidas, mas que impactam diretamente como você é visto pelos outros. E, mais importante, vamos descobrir como os estoicos enfrentariam esses desafios para construir conexões mais saudáveis e respeitosas. 1. Interromper os outros constantemente. Interromper alguém em uma conversa pode parecer algo trivial, um simples deslize de empolgação ou um desejo de contribuir com algo relevante. Mas, em um ambiente familiar, onde as relações são moldadas por anos de convivência, esse hábito carrega um peso muito maior. Cada vez que cortamos a fala de alguém, enviamos uma mensagem implícita de que aquilo que temos a dizer é mais importante do que o que a outra pessoa está tentando expressar. Essa atitude não apenas mina a conversa, mas também o respeito que os outros têm por nós, mesmo que seja de maneira inconsciente. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, nos lembra em suas reflexões que ouvir é um ato de sabedoria e generosidade. Ele frequentemente destacava que o silêncio atento é mais poderoso do que palavras lançadas no calor do momento. Afinal, ouvir com paciência não significa apenas esperar a nossa vez de falar, mas se dedicar verdadeiramente a compreender o outro, oferecendo espaço e valor à sua perspectiva. Quando negligenciamos isso, criamos um ambiente de desconexão, onde as pessoas podem se sentir ignoradas ou desrespeitadas, ainda que não seja essa nossa intenção. O estoicismo nos ensina que a paciência é uma virtude essencial para as interações humanas. Isso não significa apenas suportar situações difíceis, mas agir deliberadamente, com controle sobre nossas reações. Respirar antes de responder, dar uma pequena pausa antes de intervir em uma conversa, são gestos simples que demonstram respeito e consideração. Quando fazemos isso, mostramos que estamos presentes, conscientes e genuinamente interessados no que o outro tem a dizer. Ao praticar a escuta ativa, percebemos uma transformação na dinâmica das interações. As pessoas passam a se sentir mais confortáveis, confiantes e abertas em nossa presença. Isso fortalece os laços, especialmente em reuniões familiares, onde o diálogo respeitoso pode ser a chave para evitar conflitos desnecessários. E o mais interessante é que, ao ouvir mais e falar menos, muitas vezes descobrimos nuances, sentimentos e histórias que nos passam despercebidos quando estamos focados apenas em expor nossas próprias opiniões. Interromper menos não é apenas um gesto de educação, é um exercício de humildade e autodomínio. Cada pausa que escolhemos fazer, cada vez que seguramos a vontade de cortar a palavra do outro, estamos praticando um dos mais importantes ensinamentos estoicos, a habilidade de colocar o ego de lado para criar um ambiente mais harmonioso e respeitoso. 2. Ser sarcástico ou crítico excessivamente. O humor, quando usado de forma cuidadosa, pode aliviar tensões e fortalecer conexões, mas o sarcasmo, por outro lado, é uma faca de dois gumes. Ele tem o potencial de entreter e, ao mesmo tempo, machucar. Durante reuniões familiares, onde as emoções frequentemente estão à flor da pele, o sarcasmo excessivo pode rapidamente se transformar em um veneno sutil, capaz de ferir relações e deixar marcas que muitas vezes passam despercebidas na hora, mas ecoam muito depois que o encontro termina. É fácil cair na armadilha de recorrer a comentários sarcásticos ou críticas como forma de lidar com desconfortos ou de se destacar em meio às conversas. O sarcasmo pode dar uma sensação temporária de superioridade, uma maneira de chamar a atenção ou afirmar uma posição. Mas o que ele realmente comunica aos outros? Geralmente, transmite desprezo ou desdém, criando uma barreira emocional entre quem fala e quem escuta. Pequenas farpas, mesmo que mascaradas de brincadeiras, podem gerar ressentimentos que corroem lentamente o respeito mútuo. Epicteto, um dos principais pensadores estoicos, nos ensina a olhar para dentro e reconhecer que, embora não possamos controlar as ações ou reações dos outros, temos total controle sobre nossas próprias palavras e atitudes. Antes de soltar uma piada sarcástica ou uma crítica direta, é importante fazer uma pausa e refletir. Isso realmente vai contribuir para o diálogo ou apenas alimentar tensões e conflitos? Essa simples pergunta pode ser um divisor de águas, nos levando a escolher palavras que promovam o entendimento em vez de confrontação. Praticar o autocontrole nesses momentos é um exercício poderoso de empatia e humildade. Reconhecer que nem todos interpretam as brincadeiras da mesma forma é um passo importante para evitar mágoas desnecessárias. Além disso, a crítica excessiva, mesmo que bem intencionada,
muitas vezes é percebida como um ataque pessoal. Em ambientes familiares, onde as vulnerabilidades estão mais expostas, essa atitude pode rapidamente transformar o clima de uma conversa, gerando desconforto e até afastamento. Cultivar um humor mais generoso, que acolhe em vez de excluir, ou optar pelo silêncio em momentos de irritação, são práticas que demonstram maturidade e sensibilidade. O estoicismo nos convida a sermos guardiões das nossas palavras, lembrando que o respeito é construído com ações e falas que elevam, e não que diminuem os outros. Em um mundo onde todos carregam suas próprias batalhas internas, a gentileza e o cuidado na comunicação são presentes que sempre deixam marcas positivas. 3. Monopolizar a conversa. Falar excessivamente sobre si mesmo pode parecer, à primeira vista, uma maneira de compartilhar experiências, demonstrar conhecimento ou até quebrar o gelo em uma conversa. Contudo, quando esse comportamento se torna dominante, ele rapidamente afasta as pessoas ao nosso redor. Monopolizar a conversa em um ambiente como uma reunião familiar não apenas transmite a impressão de que você busca ser o centro das atenções, mas também silencia vozes que poderiam enriquecer o diálogo. Essa prática, muitas vezes inconsciente, é uma manifestação de um ego descontrolado, que prioriza a própria narrativa em detrimento da troca verdadeira. O estoicismo nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser ouvido o tempo todo, mas em cultivar a humildade. Marco Aurélio dizia que a grandeza é melhor demonstrada no ato de servir, e isso inclui servir o espaço para que outros também se expressem. Em um ambiente familiar, onde cada pessoa traz suas próprias histórias, opiniões e sentimentos, monopolizar a conversa é como construir um muro em torno de si mesmo, impedindo a conexão genuína com os demais. Ao invés de buscar constantemente uma oportunidade para falar, adote uma postura mais reflexiva e interessada nos outros. Faça perguntas que demonstrem curiosidade genuína, mostrando que você valoriza o que cada pessoa tem a dizer. Perguntas abertas, como o que você tem feito de interessante ultimamente, ou como você se sentiu em relação àquela situação, não apenas engajam os outros, mas criam um espaço onde eles se sentem ouvidos e apreciados. Essa abordagem não diminui sua presença na conversa, mas a torna mais significativa, pois demonstra maturidade emocional e um verdadeiro interesse pelos outros. Monopolizar a conversa é, no fundo, um reflexo da necessidade de afirmação ou do desejo de ser validado. O estoicismo, porém, nos convida a buscar validação não no reconhecimento externo, mas na satisfação interna de sermos pessoas equilibradas e atentas. Quando cedemos espaço aos outros, percebemos que as conversas se tornam mais ricas, os laços se fortalecem e a harmonia do ambiente aumenta. É um gesto de autodomínio e generosidade que demonstra respeito e consideração, valores essenciais para construir relações saudáveis e duradouras. Assim, lembre-se de que em uma reunião familiar, o verdadeiro propósito do diálogo não é impressionar, mas conectar. Em vez de ser aquele que domina as conversas, seja aquele que as enriquece, ouvindo com atenção, falando com intenção e criando um ambiente onde todos se sintam igualmente valorizados. Afinal, o respeito é construído na troca, não no monopólio. 4. Buscar conflito em assuntos sensíveis. Em reuniões familiares, certos temas têm o poder de transformar conversas aparentemente inofensivas em discussões acaloradas. Política, religião, escolhas de vida ou decisões familiares muitas vezes se tornam verdadeiras bombas relógio, carregadas de emoções e opiniões divergentes. Ao buscar conflito em torno desses assuntos, podemos sentir a falsa satisfação de defender um ponto de vista, mas frequentemente à custa da harmonia e do respeito mútuo. É fácil esquecer que as relações familiares são construídas em terreno emocional, onde a necessidade de pertencimento e compreensão supera a importância de provar quem está certo ou errado. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, nos ensina que evitar conflitos desnecessários é um sinal de sabedoria. Ele defende que a paz e a harmonia em nossas interações têm mais valor do que qualquer vitória retórica. Essa perspectiva estoica é particularmente relevante em encontros familiares, onde os vínculos afetivos devem ser preservados acima de tudo. Ao insistir em temas delicados, podemos acabar alimentando divisões, ressentimentos e mágoas que duram muito além da conversa em si. Escolher as batalhas com sabedoria é um exercício de autocontrole e empatia. Isso não significa evitar completamente os tópicos complexos, mas abordá-los com sensibilidade e discernimento. Muitas vezes, o silêncio ou uma resposta neutra, como é um ponto interessante, mas talvez devêssemos mudar de assunto por enquanto, demonstra mais força e maturidade do que entrar em uma discussão acalorada. Responder com serenidade evita que o ambiente se torne tenso, além de mostrar que você valoriza a harmonia do grupo mais do que sua própria necessidade de ter razão. O estoicismo nos convida a refletir sobre nossas intenções ao levantar ou prolongar um debate.
Estamos buscando entendimento ou apenas querendo reafirmar nosso ego? Muitas vezes, discutir sobre assuntos sensíveis em reuniões familiares não resulta em mudança de opinião, mas em aumento de atritos e distanciamento emocional. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que não precisamos ganhar todas as batalhas para construir conexões significativas. Assim, da próxima vez que sentir a tentação de abordar um tema sensível ou responder a uma provocação, lembre-se de que o respeito e a harmonia valem mais do que qualquer argumento. Escolher a paz em vez do conflito não é fraqueza, mas a manifestação de um caráter forte e equilibrado, algo que os estoicos sempre buscaram em suas interações. Afinal, preservar os laços familiares é uma das maiores demonstrações de sabedoria e virtude. 5. Ignorar o valor da gratidão. Em meio ao turbilhão das reuniões familiares, é fácil cair na armadilha de focar nas imperfeições, nas comparações ou até nas expectativas não atendidas. Muitas vezes, o que domina as conversas são críticas sobre pequenos detalhes, a comida que poderia estar diferente, a escolha do lugar para o encontro, ou mesmo comentários sutis sobre decisões pessoais de outros membros da família. No entanto, ao nos concentrarmos nessas críticas, negligenciamos um dos elementos mais poderosos para fortalecer os laços familiares: a gratidão. O estoicismo nos ensina que a gratidão não é apenas um sentimento, mas uma prática ativa de reconhecer o que temos e valorizar os esforços dos outros. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a importância de apreciar o que está ao nosso alcance, em vez de nos perdermos em queixas ou desejos irreais. Isso se aplica de maneira profunda às reuniões familiares. Cada encontro representa uma oportunidade única de estar com pessoas que, apesar de suas falhas e peculiaridades, compartilham um vínculo conosco. Ignorar isso é desperdiçar uma chance valiosa de cultivar respeito e harmonia. Quantas vezes você realmente agradeceu por aquele almoço preparado com carinho ou pela simples presença de alguém que tirou um tempo de sua rotina para estar ali? Um gesto tão simples quanto dizer obrigado por organizar tudo isso, ou a comida está maravilhosa, tem o poder de mudar completamente o tom de uma reunião. A gratidão sincera ilumina até os ambientes mais tensos e faz com que as pessoas se sintam valorizadas, o que fortalece os laços emocionais e cria um clima mais leve e acolhedor. Praticar a gratidão estoica significa olhar além das imperfeições e reconhecer a beleza no ordinário. Em vez de focar no que está ausente ou no que poderia ser melhor, concentre-se no que está presente e no esforço que os outros fizeram para tornar o momento possível. Esse exercício não apenas transforma a forma como você enxerga os encontros familiares, mas também inspira os outros a adotar uma postura semelhante, criando um ciclo positivo de respeito e apreciação mútua. Lembre-se de que o respeito nasce de gestos simples, como um obrigado ou um sorriso sincero. Esses pequenos atos têm um impacto profundo porque mostram que você valoriza o que os outros fazem, por menor que seja. Ignorar o valor da gratidão é ignorar a essência das conexões humanas. Portanto, na próxima reunião familiar, substitua as críticas por palavras de reconhecimento e veja como isso transforma o ambiente ao seu redor. A prática da gratidão é, acima de tudo, uma demonstração de grandeza e maturidade. Respeito não é algo que se exige, mas que se conquista. Nas reuniões familiares, onde as emoções estão à flor da pele, as atitudes estoicas podem ser a diferença entre ser lembrado como um exemplo de sabedoria ou como alguém difícil de lidar. Então, da próxima vez que estiver com sua família, lembre-se: ouça mais, critique menos, valorize as conexões. Essas são as chaves para transformar encontros em momentos memoráveis. Porque, no final das contas, o respeito verdadeiro não é sobre ganhar debates, mas sobre ganhar corações. E isso é algo que os estoicos dominavam como ninguém. Você já sentiu que, mesmo se esforçando, as pessoas simplesmente não te levam a sério? Talvez seja no trabalho, nos seus relacionamentos ou até em momentos importantes da sua vida. Parece frustrante, não é? Mas o problema pode estar em hábitos que você nem percebe. Hoje, vamos explorar o que o estoicismo tem a dizer sobre isso e, mais importante, como você pode virar o jogo para conquistar respeito e admiração. O hábito de falar mais do que ouvir. Os estoicos sempre destacaram o valor do silêncio como uma ferramenta poderosa para entender e se conectar com o mundo ao nosso redor. Epicteto, em sua sabedoria, nos lembra: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falamos. Essa máxima não é apenas um conselho prático. Ela reflete a essência de uma vida equilibrada e respeitosa. Quando falamos incessantemente, ocupando cada espaço de silêncio com nossas próprias opiniões ou histórias, passamos uma mensagem sutil, mas poderosa: a de que não valorizamos o que os outros têm a dizer. Isso pode afastar as pessoas e criar uma barreira invisível, onde a falta de escuta real impede uma conexão genuína.
Pensem como muitas vezes estamos mais preocupados em planejar o que vamos dizer a seguir do que em realmente ouvir. Esse hábito, além de nos desconectar do momento presente, também demonstra ansiedade ou mesmo egoísmo, porque indica que estamos mais interessados em nossa própria contribuição do que no diálogo em si. Pergunte-se com sinceridade: eu estou ouvindo para compreender ou apenas esperando minha vez de falar? Essa reflexão simples pode mudar completamente sua abordagem em uma conversa. Mudar esse padrão exige prática e intenção. A escuta ativa é um exercício que vai além do simples ato de ouvir palavras. Envolve prestar atenção ao que a outra pessoa está dizendo, tanto em termos do conteúdo verbal quanto nas emoções e intenções subjacentes. Faça perguntas relevantes, mostre curiosidade genuína e evite interromper. Isso não só demonstra respeito, como também fortalece sua imagem como alguém confiável e empático. A verdade é que, quanto mais você ouvir com atenção, mais as pessoas terão disposição para ouvir o que você tem a dizer. A partir dessa mudança de atitude, você não apenas ganha respeito, mas também constrói relações mais profundas e significativas. 2. Procrastinar decisões importante. A procrastinação, especialmente quando se trata de decisões cruciais, é um hábito que pode passar despercebido, mas que tem um impacto profundo na forma como somos percebidos pelos outros e na nossa própria autoestima. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos ensina que temos controle sobre nossa mente, mas não sobre os eventos externos. Essa distinção é fundamental para compreender o peso das nossas escolhas. Quando adiamos decisões importantes, o que estamos realmente comunicando, seja para nós mesmos ou para os outros, é uma falta de direção e, muitas vezes, de confiança. Isso pode transmitir insegurança e prejudicar nossa credibilidade, já que as pessoas tendem a confiar mais em quem toma iniciativas com firmeza e clareza. Adiar decisões frequentemente se origina do medo de errar ou de enfrentar as consequências. No entanto, o estoicismo nos lembra que o erro faz parte do processo e que a verdadeira força está em agir, mesmo diante da incerteza. A procrastinação, além de prolongar a ansiedade, transforma o problema em algo maior do que realmente é, criando um ciclo vicioso que afeta tanto a nossa produtividade quanto a nossa capacidade de ser visto como alguém confiável. Mudar esse hábito exige um compromisso consciente com o princípio estoico de ação imediata. Não significa tomar decisões apressadas ou impulsivas, mas sim começar com passos pequenos e deliberados. Dividir grandes decisões em etapas menores ajuda a torná-las menos assustadoras e mais gerenciáveis. Cada pequeno avanço não apenas facilita o caminho para a decisão final, mas também demonstra aos outros que você é uma pessoa comprometida e determinada. Isso reforça sua reputação como alguém confiável e proativo, enquanto, internamente, você desenvolve uma sensação de controle e confiança sobre sua vida. Afinal, a ação é um antídoto para a dúvida, e decisões bem tomadas, mesmo que graduais, são a base para um futuro mais sólido e respeitável. 3. Prometer mais do que pode cumprir. Prometer mais do que podemos cumprir é uma armadilha fácil de cair, especialmente em situações onde queremos agradar, evitar conflitos ou até mesmo impressionar. Porém, essa prática, muitas vezes inconsciente, pode corroer a confiança que os outros depositam em nós. Sêneca nos alerta que o tempo é um recurso valioso, e desperdiçá-lo, seja o nosso ou dos outros, é um dos maiores erros que podemos cometer. Quando fazemos promessas que não conseguimos cumprir, estamos não apenas desperdiçando tempo, mas também comprometendo nossa credibilidade e o respeito que construímos nas relações pessoais e profissionais. Esse hábito pode surgir de uma boa intenção, como querer ajudar ou se mostrar disponível, mas o efeito final costuma ser o oposto. Promessas quebradas geram frustração, desapontamento e, eventualmente, uma reputação de inconsistente ou pouco confiável. É importante lembrar que não é a quantidade de promessas que você faz que define seu valor, mas sim a qualidade do que você entrega. O caminho para superar esse hábito está na honestidade com os próprios limites. Reconhecer o que é realista e o que não é demonstra maturidade e respeito pelos outros. É melhor oferecer menos e surpreender com um desempenho além das expectativas do que prometer demais e deixar a desejar. Essa abordagem não apenas protege sua reputação, mas também fortalece a confiança dos outros em você, criando uma base sólida para relações mais saudáveis e produtivas. Respeitar suas promessas significa respeitar o tempo e a confiança de quem conta com você, e isso é um dos alicerces mais importantes para ser levado a sério em qualquer aspecto da vida. 4. Buscar aprovação o tempo todo. A busca incessante por aprovação é um hábito que, embora pareça inofensivo, reflete uma profunda insegurança e falta de confiança em si mesmo. No estoicismo, somos lembrados de que nossa energia deve estar voltada para aquilo que podemos controlar, e as opiniões alheias não fazem parte desse domínio. Marco Aurélio,
em suas reflexões, destaca que a verdadeira liberdade vem quando deixamos de depender do julgamento externo para guiar nossas ações. Afinal, viver à mercê da validação dos outros é abrir mão de nossa autenticidade, tornando-nos reféns de expectativas que muitas vezes nem refletem quem realmente somos. Quando nos preocupamos excessivamente em agradar, sacrificamos nossos próprios valores e convicções em troca de uma aceitação temporária e superficial. Isso não apenas nos desgasta emocionalmente, como também transmite a imagem de alguém que não tem clareza sobre suas prioridades. É importante se questionar: estou fazendo isso porque acredito ser o certo ou porque quero agradar alguém? Essa autorreflexão é fundamental para identificar quando estamos agindo por conta própria ou apenas buscando aprovação. A mudança começa ao redirecionar o foco para os próprios valores e princípios. Tomar decisões baseadas no que é certo, em vez de no que vai agradar, requer coragem, mas também é um ato de respeito próprio. Quando você age de acordo com seus valores, transmite autenticidade e confiança, qualidades que, paradoxalmente, atraem o respeito das pessoas de maneira natural, sem esforço. Buscar aprovação constante é como tentar encher um balde furado. Ao contrário, ao se concentrar no que realmente importa, você constrói uma base sólida de autossuficiência que torna a validação externa uma consequência, não uma necessidade. 5. Reagir emocionalmente à crítica. Reagir emocionalmente a críticas é um comportamento que pode minar a percepção que os outros têm de você, pois demonstra imaturidade e falta de controle emocional. Seja explodindo em defesa própria ou se fechando em ressentimento, essas reações desviam o foco do ponto principal da crítica e enfraquecem sua capacidade de aprendizado e crescimento. Marco Aurélio, em sua sabedoria, nos lembra: se alguém pode provar que estou errado, eu mudarei de ideia. Essa postura reflete não apenas humildade, mas também força e confiança interior, qualidades que tornam alguém respeitável e admirado. Quando deixamos que as emoções dominem, perdemos a oportunidade de avaliar a crítica com clareza e de extrair algo valioso dela. Além disso, reações desproporcionais tendem a afastar as pessoas e a criar uma barreira de comunicação, dificultando relações construtivas. A crítica, quando bem interpretada, pode ser um dos mais poderosos instrumentos de crescimento, pois oferece perspectivas que talvez não consigamos enxergar por conta própria. Para mudar essa dinâmica, é essencial adotar uma mentalidade estoica de autodomínio. Em vez de reagir de imediato, pare, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Essa pausa não apenas dá tempo para processar a situação com mais racionalidade, mas também mostra autoconfiança e abertura ao crescimento. Encarar críticas como oportunidades, e não como ataques pessoais, transforma a experiência em algo construtivo e fortalece sua capacidade de enfrentar desafios. Com o tempo, essa abordagem demonstra maturidade e resiliência, qualidades que não apenas melhoram a forma como você lida com críticas, mas também aumentam o respeito e a admiração das pessoas ao seu redor. 6. Não cuidar da sua postura e imagem pessoal. Embora os estoicos pregassem a importância do caráter e do autodomínio interno, eles também compreendiam que a forma como nos apresentamos ao mundo tem impacto significativo. Nossa postura, tom de voz e aparência são formas de comunicação não verbal que moldam como somos percebidos antes mesmo de falarmos. Marco Aurélio, por exemplo, era conhecido não apenas por suas reflexões profundas, mas também por sua presença marcante e equilibrada, o que reforçava a autoridade de suas palavras e decisões. Ignorar a importância da postura e da imagem pessoal pode enviar mensagens involuntárias de desinteresse, insegurança ou até desrespeito, mesmo que suas intenções sejam genuínas. Uma postura encurvada, tom de voz hesitante ou aparência desleixada pode minar a credibilidade de alguém, mesmo que o conteúdo de suas palavras seja sólido. O estoicismo nos ensina a alinhar nossas ações externas com nossos valores internos, e cuidar da maneira como nos apresentamos faz parte disso. Para mudar essa percepção, é necessário adotar um estado de atenção plena sobre a forma como nos movimentamos e nos expressamos. Uma postura ereta transmite confiança e abertura, enquanto gestos assertivos reforçam sua mensagem. Falar com clareza e propósito não apenas garante que você será compreendido, mas também demonstra convicção no que está dizendo. Além disso, manter uma aparência alinhada ao contexto e à mensagem que você deseja transmitir mostra respeito pelos outros e por si mesmo. Esses detalhes não são superficiais. Eles criam uma base de confiança que reforça sua autoridade e facilita conexões genuínas. Quando você alinha sua imagem externa ao seu caráter, cria uma harmonia que torna sua presença mais autêntica e impactante. 7. Reclamar demais ou se vitimizar. Reclamar constantemente ou adotar uma postura de vitimização é um hábito que, embora inicialmente possa parecer uma forma de desabafo,
rapidamente esgota a paciência e o interesse das pessoas ao seu redor. Os estoicos, defensores da resiliência e do autocontrole, viam a lamentação como uma perda de energia preciosa, direcionada a coisas que estão fora de nosso controle. Para eles, a verdadeira força estava em aceitar as adversidades inevitáveis da vida com serenidade e concentrar-se apenas naquilo que podiam mudar. Marco Aurélio nos ensina que você tem poder sobre sua mente, mas não sobre eventos externos. Esse ensinamento nos lembra que, ao reclamar, estamos desviando o foco do que realmente importa, nossas ações e escolhas. Quando alguém se entrega à reclamação constante ou ao papel de vítima, passa a mensagem de que é incapaz de lidar com as dificuldades, o que diminui sua credibilidade e a disposição das pessoas em prestar atenção. Aos poucos, essa atitude pode alienar até mesmo aqueles que inicialmente estavam dispostos a ajudar, já que ninguém quer estar perto de alguém que parece estar sempre preso em um ciclo de negatividade. A mudança começa com a prática da gratidão estoica, que nos incentiva a enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento e aprendizado. Em vez de reclamar sobre um problema, pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle nesta situação? Esse questionamento simples ajuda a redirecionar a energia para soluções práticas e demonstra uma atitude focada e determinada. Além disso, ao encarar desafios com calma e dignidade, você inspira os outros e mostra que é alguém resiliente e confiável, capaz de enfrentar os altos e baixos da vida sem se deixar abalar. Essa postura não apenas fortalece sua imagem perante os outros, mas também cria uma sensação de paz interior, pois você aprende a focar no que realmente importa, deixando de lado o que está fora do seu alcance. Ser levado a sério não é algo que você exige, mas sim algo que conquista. Ao identificar e transformar esses hábitos, você não só muda a forma como os outros te enxergam, mas também como você enxerga a si mesmo. Lembre-se, respeito começa com autocontrole. Aplique essas lições estoicas e veja como sua presença e impacto serão transformados. E agora, quero saber, qual desses hábitos você vai começar a mudar hoje?